Bolsonaro praticamente admitiu que Michele é corrupta e tem problemas com corrupção. Porque o Bolsonaro começou a falar para aliados que ele deseja que Michele pegue a vaga de Sérgio Moro, vire senadora pelo Paraná, porque assim ela poderá estar protegida pelo mandato por 8 anos. Ora, por que ele teme que Michele seja investigada? Se Michele não tivesse nenhum problema, não haveria nenhum temor. Mas a gente sabe que Michele tem muitos problemas, não somente Caixa 2 e rachadinha no Palácio da Alvorada, mas também problemas envolvendo pátria voluntária e repasses muito suspeitos para ONGs que não fizeram o serviço que deveriam ter sido feitos. Além disso, Bolsonaro teme também Jair Renan. Ele quer que Jair Renan vire deputado federal em 2026. Na sua opinião, essa situação é no mínimo estranha? Por que Bolsonaro quer que Michele fique protegida? Ele confessou que ela é corrupta? Deixe seu like se você concorda comigo que essa é uma situação esquisita, no mínimo, e se inscreva no canal. A gente sabe, e nós vamos passar, nos próximos meses por uma nova campanha no Paraná. Isso porque o Sérgio Moro está na iminência de ser cassado. O julgamento dele vai acontecer no ano que vem, o depoimento que ele vai prestar vai também ocorrer no próximo mês, agora em novembro, e ele vai ser cassado por abuso de poder econômico. Ponto. Com a cassação de Sérgio Moro, uma nova eleição vai ser aberta no Paraná para a vaga de senador. E nós temos aí 3 candidatas que são as favoritas. Gleisi Hoffmann, do PT, que é do Paraná, a esposa do Sérgio Moro, a Conja, que ela é do União Brasil, mas ela não está com domicílio eleitoral no Paraná. Ela transferiu para São Paulo, mas ela vai ter que retransferir esse domicílio eleitoral para o Paraná para poder disputar a eleição. E Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, ela que é muito especulada como candidata à presidência em 2026, mas também ao Senado, poderia antecipar a sua candidatura em 2026 para agora, 2024, para disputar justamente a vaga de Sérgio Moro lá no Paraná. E Bolsonaro é um entusiasta dessa candidatura, até para proteger Michele de investigações na justiça. Esse pensamento do Bolsonaro é um pensamento muito estranho. Ele tem, segundo o jornal O Globo, revelado para aliados que ele pretende lançar Michele como candidata porque se ela for senadora, ela vai ficar por 8 anos com foro privilegiado e estará protegida de investigações da justiça. Por que ele teme essas investigações? Muito estranho. É um pensamento que ele praticamente revela para todos que Michele é corrupta e tem problemas com corrupção. Se não houvesse nenhum tipo de temor com a justiça, Bolsonaro não precisaria querer forçar um foro privilegiado para ex-primeira-dama. É porque existe algum problema. Ora, Michele não tem problema nenhum. Se a justiça for investigar, que a justiça investigue. Veja, escrutine a vida dela, vire de perna pro ar, não tem nenhum problema, a justiça vai fazer o trabalho, vai fazer todo o serviço e no fim Michele vai ser absolvida. Mas não é isso que Bolsonaro pensa. Ele teme que as investigações possam acabar pegando Michele. E ela tem vários problemas. A gente sabe que um dos principais problemas é justamente o esquema de rachadinha e Caixa 2 de Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O Rodrigo Rangel, do Metrópolis, revelou isso no início do ano, e a delação do Mauro Cid, o próprio Bolsonaro teme que as delações de Mauro Cid possam implicar em danos para a Michele. A gente sabe que aquele presente da Arábia Saudita, das joias, era para Michele. Ela foi o estopim de todo o escândalo das joias, que agora nós descobrimos outros envolvimentos, mas tem o Caixa 2 que o Mauro Cid revelou. A delação do Mauro Cid pode pegar Michele, porque Michele pedia liberação de dinheiro para o Mauro Cid enviava pelas assessoras de Michele, ou para as assessoras, envelopes com dinheiro vivo. Tudo isso para pagar a utilização do cartão de crédito de Michele com uma amiga. E o próprio Mauro Cid falou, esse esquema é muito parecido com o que aconteceu com o Fabrício Queiroz. Mas agora nós ficamos sabendo também de repasses via Pátria Voluntária, que era o programa administrado por Michele, para ONGs evangélicas em alguns estados brasileiros, que deveriam prestar certos tipos de serviço, mas eles não prestavam. E esse dinheiro era repassado de uma forma assim, com uma transparência muito duvidosa. Inclusive, ONGs que deveriam prestar serviços para a comunidade e população indígena e não prestavam. Então aí tem um grave problema. O Bolsonaro sabe que Michele, para se livrar desses problemas que ela tem, principalmente envolvendo o escândalo das joias, ela vai culpá-lo. Ele sabe disso. Michele tem as suas próprias ambições. Bolsonaro é inelegível.
Se vocês repararem, Bolsonaro ele faz figuração para Michelle nos eventos do PL Mulher. Então Michelle está sendo preparada. Ela, inclusive, que boicotou a campanha do Bolsonaro porque não queria fazer as gravações das peças publicitárias, hoje faz gravação sem nenhum problema. Então se ela tiver que jogar Bolsonaro aos leões, e aí quando falo leões eu falo de Alexandre de Moraes, para poder contemplar a sua ambição política, ela vai fazer isso. Porque no início do escândalo das joias ela falou, isso não tem nada a ver comigo, nem sabia de joia nenhuma, tal. Ou seja, isso é um problema do Bolsonaro. E ela vai jogar o Bolsonaro ao abismo. Então o que ele tenta fazer? Ele sabe que ele vai ser culpado por Michelle. Se ele conseguir dar a ela o foro privilegiado, ela vai já ter uma certa proteção que não vai precisar responsabilizá-lo. Essa é a questão que nós temos que entender envolvendo Bolsonaro, envolvendo Michelle e todos os escândalos de corrupção que permeiam a família. E como eu falei para vocês, Bolsonaro trabalha pela candidatura de Michelle. Ele se entrega pessoalmente a isso. No fiasco em Belém do Pará, nós percebemos, porque foi mais um fiasco. Bolsonaro foi a Belém do Pará, apareceu publicamente, mostrou que ele não consegue mais mobilizar uma base grande de pessoas. Um vexame, o terceiro vexame seguido. O Bolsonaro teve vexame em Belo Horizonte, teve vexame recentemente no dia 12 de outubro, no feriado, e agora em Belém do Pará. Todos esses eventos, ou pelo menos a maioria deles, eventos do PL Mulher. Que o Bolsonaro vai simplesmente como um figurante para tentar atrair mais público para Michelle. Esse é o papel do Bolsonaro hoje. Fomentar a candidatura de Michelle para que ela possa ter o seu mandato, proteção de foro privilegiado e não o responsabilizar. Evento esse do PL Mulher que foi uma coisa simplesmente ridícula. Porque Bolsonaro e Michelle apareceram enrolados na bandeira de Israel. E Bolsonaro começou a fazer insinuações usando meias palavras que o que acontece em Israel pode acontecer aqui no Brasil. Porque Lula teria relações com ditadores, olha, então nós podemos sofrer um ataque aqui também? Uma bobagem que o Bolsonaro está falando. Mas para alimentar as teorias e teses conspiratórias que os bolsonaristas simplesmente adoram. Ah, Lula possui amizade com ditadores. E o Bolsonaro também não possui? Qual é a relação dele com a Arábia Saudita? Muito estranho, a Arábia Saudita que nós sabemos todas as atrocidades e todas as afrontas com os direitos humanos. E aí eles também começaram a falar que não, nós precisamos orar por Israel, uma postura simplesmente ridícula. Porque mostra que eles não possuem nenhum tipo de preocupação com os brasileiros que lá estão, porque o governo Lula conseguiu resgatar todos os brasileiros que estavam em Israel, mas alguns brasileiros ainda estão presos na faixa de Gaza. E eles não têm preocupação, como os bolsonaristas também não. O que os bolsonaristas fizeram pelos brasileiros que estão em Gaza? Nada. Ou pelos brasileiros que estavam em Israel? Nada. Fizeram alguns projetos no parlamento, só moções negativas de repúdio ao que aconteceu e convocações do chanceler brasileiro. Mas Bolsonaro e Michelle não têm nenhuma preocupação, tanto que eles rezaram por Israel, não pelos brasileiros que lá estão. Porque se dependesse deles, o que eles mais queriam é que esses brasileiros acabassem perdendo as vidas. Porque olha, se Bolsonaro fala que ele tem tanto prestígio internacional, como ele insinua e também como os bolsonaristas insinuam que o Bolsonaro tem, por que ele não fala com o governo Lula, num ato de boa vontade e grandeza, tudo bem que a gente sabe que o Bolsonaro não tem grandeza nenhuma, para conversar com Bibi Netanyahu? Ué, Bolsonaro disse que na época dele o Brasil estava alinhado aos bons países, entre eles Israel. Se o Brasil estava alinhado durante o governo dele aos bons países, ele tem uma boa relação com o Benjamin Netanyahu, por que ele não fala, não conversa com o Netanyahu para que os brasileiros da faixa de Gaza sejam liberados? Porque houve uma dificuldade, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. E se os brasileiros forem liberados, no momento que você está vendo esse vídeo, não foi por conta do esforço de Bolsonaro, porque ele fez um esforço zero. Se ele tem esse prestígio, por que ele não fala para que haja liberação? Porque os brasileiros em Gaza não foram liberados por conta do governo israelense. Então é tudo papo do Bolsonaro, papo de Michelle, mas quando a realidade bate a porta de Bolsonaro, ele fica com medo. E esse medo de Michelle também é o mesmo medo que ele tem com o Jair Renan. Porque o Jair Renan está sendo preparado pelo Bolsonaro pessoalmente para disputar um cargo de vereador em Balneário Camboriú. O Bolsonaro está preparando o menino, ele está passando por provas orais, né? Tá para responder questões sobre Santa Catarina e também sobre o Brasil.
Mas o objetivo de Bolsonaro não é que o Jair Renan seja candidato ou vereador de Balneário Camboriú. Isso seria um trampolim para ele poder disputar um cargo de deputado federal em 2026, porque aí ele poderia ter um certo foro privilegiado, já que o Jair Renan possui problemas de corrupção pesados. O Diego Pupi, que é supostamente o ex-namorado do Jair Renan, fez essa denúncia e vai derrubá-lo. Porque o Jair Renan está sendo investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha e mais falsidade ideológica. E mais um monte de coisa. O ex-sócio dele foi preso. Então assim, também há essa preocupação com o Jair Renan. Hoje, Bolsonaro se move somente para evitar a sua prisão e a prisão dos seus familiares.